Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto e vamos para mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre ciclos biogeoquímicos, certo? Que é um tema super importante na ecologia. Para começar, o que é ciclo biogeoquímico? É um ciclo que estuda como os principais átomos que fazem parte dos seres vivos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, né, como esses elementos permeiam, né, são transportados entre os ecossistemas e dentro de um ecossistema e tal, certo? Então isso é um ciclo biogeoquímico. Então, na natureza, né, os átomos de carbono, de nitrogênio, de hidrogênio, eles não são criados, né? Eles são transferidos de um organismo para outro, ou um organismo libera isso para a atmosfera, ou para o solo, para o meio ambiente, e absorve isso do ambiente. Então, eles acabam tendo um ciclo de reciclagem, digamos assim, né, dentro dos ecossistemas, na biosfera. Tá bom? Diferente da energia, né? A energia é absorvida, né, pelo nosso planeta através da fotossíntese ali, a energia solar é absorvida pela fotossíntese, né, o calor é absorvido ali e tal, mas essa energia ela vai se dissipando aos poucos ao longo das cadeias alimentares, tá? Para produzir, obviamente, mais matéria, né, constituir várias substâncias, vários compostos químicos que a gente precisa, que a gente necessita, tá? Muito bem. Basicamente, um ciclo biogeoquímico ele vai ser travado ali entre os seres vivos e o meio ambiente. Tá? Então, um elemento, aquele carbono, aquele hidrogênio, aquele oxigênio, eles vão estar sempre circulando ali dentro de uma cadeia alimentar e tal, aí depois os seres vivos vão ser decompostos, ou então vão respirar, vão eliminar aquilo ali para o meio ambiente, né? Aí, ali no meio ambiente ele vai sofrer algumas transformações também, até ser devolvido ali, ser reintroduzido nas cadeias alimentares. Tá? Biogeoquímica, pessoal, é a ciência que estuda a troca de materiais, né, entre os componentes bióticos e abióticos do ecossistema. Fica fácil da gente associar isso, né? Bio significa vida, né, seres vivos. Geo tem a ver com a terra, né, com o solo, com as rochas e tal, ou seja, tem a ver com o meio ambiente. E química é porque a gente está estudando aí uma substância química, como é que ela está circulando ali, né, no meio ambiente. Tá bom? Hoje a gente vai trabalhar esses 6 ciclos biogeoquímicos aí. Ó. Carbono, oxigênio, água, nitrogênio, fósforo e enxofre. Se vocês estão lembrados aí que existe até um macete, né, para a gente lembrar quais são os principais elementos que fazem parte das substâncias orgânicas, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar agora. Certo? É exatamente sobre esses elementos, né, que a gente vai falar, tá bom? Começando pelo carbono, né, o carbono é um elemento super importante para a gente, né, porque ele faz parte de praticamente todas as substâncias orgânicas ali que são produzidas, sintetizadas pelo nosso organismo, né, proteína, aminoácido, açúcar e tal. Então, o carbono é extremamente importante para os seres vivos em geral, tá bom? É um dos elementos químicos mais abundantes, olha só, nos seres vivos. Como é que esse carbono entra, né, nos seres vivos? Primeiro, as plantas elas vão absorver o carbono, né, na forma de dióxido de carbono. Lá na fotossíntese elas vão absorver esse dióxido de carbono. Para fazer o quê? Para fazer açúcar, para fazer carboidrato, para fazer comida para ela. Né? A comida dela é o carboidrato. Beleza, então esse carbono passa a fazer parte do corpo da planta, né? E aí, na hora que essa planta é consumida, né, devorada ali, é comida por um consumidor primário, o que vai acontecer? Aquele carbono vai passar a fazer parte daquele consumidor primário, né? Então ele vai usar aquele carbono lá para fazer as coisas, as substâncias dele. E por aí vai, né? Esse carbono vai sendo transferido ao longo da cadeia alimentar. Quando todo mundo morrer, né, falecer, o que vai acontecer com esse carbono? Ele vai ser devolvido para o ambiente graças à ação dos decompositores. Então é basicamente isso, né? Muito bem. Além, né, desse ciclo natural aí do carbono, tem também a queima de combustíveis fósseis, né, de madeira e tal, que contribuem para a emissão do dióxido de carbono. Para a gente resumir aí bem, né, o que acontece com o carbono,
O dióxido de carbono atmosférico ele vai ser introduzido nas cadeias alimentares aí pela fotossíntese, né, como eu já falei, e aí vai virar matéria orgânica. Né? Essa matéria orgânica vai ser, né, transferida, né, de ser vivo para ser vivo, até ser devolvida para a atmosfera de três maneiras. Né? Pode haver aí a respiração celular, né, em que o ser vivo vai liberar o dióxido de carbono para a atmosfera. Pode haver decomposição, em que o micro-organismo está decompondo, né, a matéria orgânica, e também vai haver a liberação de dióxido de carbono para a atmosfera. E também tem a combustão, né, que é a queima de combustíveis fósseis, aí, que também vai contribuir para a emissão de dióxido de carbono. Tá? Então a ação dos decompositores é extremamente importante aí, né, nesses ciclos biogeoquímicos, vocês vão já perceber. Tá bom? Então, para resumir, é isso aí que acontece. O dióxido de carbono está sendo absorvido pela fotossíntese, né, pelas plantas, através da fotossíntese, e aí depois ele vai ser devolvido de três maneiras. Né? Respiração celular, queima de combustíveis fósseis e decomposição, ação dos decompositores. Tudo bem? Então é isso aí que vai acontecer. O problema, pessoal, é que essa emissão de dióxido de carbono pela queima de combustíveis fósseis acaba exagerando na dose, né, e acaba aumentando muito, né, os níveis de dióxido de carbono da atmosfera. O problema disso é que o dióxido de carbono é um gás de efeito estufa. Tá? O que é um gás de efeito estufa? É um gás que, quando liberado na atmosfera, contribui para reter a radiação ultravioleta que vem do Sol. Assim como você está vendo aí na figura, nessa figura da direita aqui, né, como é que o efeito estufa está acontecendo. A radiação solar chega aqui no nosso planeta, né, bate aqui na superfície, ó, do nosso planeta e volta, né, ela vai ser refletida. Só que ao invés de voltar tranquilamente aqui para o espaço, o que vai acontecer? Aqui tem gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, que ajudam a segurar, né, essa radiação, né, esse calor aqui ajuda a segurar, né, essa radiação. Isso é importante para a gente? É extremamente importante. O efeito estufa é um fenômeno natural, é um fenômeno que precisa acontecer no planeta para ajudar a manter todo mundo vivo. Tá? Senão, o que aconteceria? A gente não seguraria esse calor e aí tudo que viria para o nosso planeta voltaria para o espaço, certo? E o nosso planeta seria muito mais frio e sofreria muito mais variações térmicas. Tá? Então o efeito estufa ajuda a segurar as variações aí, a diminuir as variações de temperatura do nosso planeta, ajudando a manter a água no estado líquido, por exemplo, que é extremamente importante, né, para a nossa sobrevivência. Tudo bem? Beleza, a gente tem que deixar claro aqui que efeito estufa é diferente de aquecimento global. Pelo amor de Deus, não confunda, tá bom? Que eu vou já falar o que é aquecimento global. A intensificação do efeito estufa ela pode ser provocada pelo desmatamento, né? Pode ser provocada pela poluição ambiental, tá bom? Que vão aumentar os níveis de decomposição, né, de respiração celular e de emissão de dióxido de carbono pelos seres vivos. Beleza. E também pode ser intensificada pela utilização excessiva de combustíveis fósseis, como a gente já comentou. A intensificação do efeito estufa, claro, né, vai ser provocada pelo aumento das emissões de dióxido de carbono. Como vocês estão vendo nesse gráfico aqui, gente, ó, aqui embaixo do lado esquerdo, vocês estão vendo a emissão global de gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis. Isso ao longo de vários anos, né, a partir da década de 1900 ali, né, comecinho do século 20, né, a gente já tem essas medidas. E você percebe que a partir da década de 50, 60 ali, as coisas começaram a ficar mais sérias, né? Com mais carros, né, sendo produzidos e circulando, né, e mais fábricas, mais indústrias, o que acaba acontecendo? Acaba havendo mais gás carbônico sendo emitido ali na atmosfera. A consequência disso é que esse gás carbônico vai ser aumentado, né? A concentração desse gás carbônico vai acabar aumentando na atmosfera, como você está vendo nesse gráfico da direita, que é basicamente da mesma época aqui, ó. Na mesma época, 1955 mais ou menos, 50 e tal, o que acontece? A concentração de dióxido de carbono na atmosfera começa a aumentar. E o efeito, a consequência disso é diretamente na temperatura
média global, porque ele vai acabar retendo mais calor. E olha o que está acontecendo com a temperatura do nosso planeta a partir da década de 50. Começa a aumentar quase que exponencialmente, né? Consequências disso são as mudanças climáticas que a gente está observando, né? O aquecimento global e as mudanças nos níveis dos oceanos, né? Percebe a diferença? Efeito estufa é uma coisa, um processo natural, um fenômeno natural extremamente importante para a gente. Aquecimento global é uma consequência da intensificação do efeito estufa. Ou seja, está aumentando o efeito estufa, então está aquecendo o planeta. É óbvio, né? Então a consequência é o aquecimento global. E um efeito seríssimo do aquecimento global é redução das camadas de gelo do nosso planeta. O território de urso polar, de pinguim, por exemplo, daqui a alguns anos vai sumir, infelizmente, né? Se a gente continuar nesse ritmo, todos esses territórios aí vão sumir. Como vai diminuir, né, as camadas de gelo, a cobertura de gelo, essa água vai para algum lugar, vai para os oceanos. Então vai aumentar os níveis dos oceanos. Óbvio, né, gente? É uma conta que fecha muito bem, né? Então a consequência, né, do aquecimento global vai ser tudo isso aí. Vamos para o ciclo do oxigênio, tá? Ah, professor, tem a ver, só para voltar. Ah, professor, o que isso tem a ver, efeito estufa, com o ciclo do carbono? Pessoal, tem tudo a ver, né? Porque o dióxido de carbono é um gás de efeito estufa. Ciclo do oxigênio. Vamos para o ciclo do oxigênio, que também encontra muitas fases, ali, muitas etapas do ciclo do carbono e do ciclo da água. Por quê, professor? Gente, a gente absorve oxigênio, a gente não vai pensar aqui nos elementos só assim, em uma fórmula, tá? Em uma substância. Ah, a gente só absorve oxigênio na forma de O2. Não é assim, porque a gente toma água também e a água tem oxigênio, né? Óbvio, tá bom? As plantas vão absorver oxigênio na fotossíntese também na forma de dióxido de carbono. Então tem que ter isso, né, bem claro na tua cabeça, tá? Que o oxigênio que eu estou falando é o elemento químico oxigênio. E ele vai estar presente na água, no dióxido de carbono e no gás oxigênio, ok? Muito bem. Então, esse oxigênio ele vai estar circulando aí dessas três formas. E é muito fácil a gente ilustrar aí com essa figura. Olha só, o oxigênio atmosférico, né, o O2, o gás oxigênio, ele vai ser absorvido pela respiração, tanto de planta quanto de animal, de todos os seres vivos aeróbicos, né? Muito bem, então ele vai ser absorvido pela respiração aeróbica, tá? O vapor d'água, ele vai precipitar ali da chuva, ele vai precipitar, ele vai formar chuva, o vapor d'água ele vai se condensar lá em cima, vai formar as nuvens e as nuvens vão se concentrar cada vez mais e precipitar na forma de chuva. Essa água líquida vai ser absorvida pelos seres vivos de volta, certo? E o dióxido de carbono da atmosfera vai ser absorvido pelos seres fotossintetizantes. O que acontece com esse oxigênio quando ele entra no corpo dos seres vivos? Tá? Ele vai ajudar a fazer parte de outras substâncias químicas. Na hora que um herbívoro comer aquela plantinha, né, aquele oxigênio da planta passa a constituir, né, o corpo daquele herbívoro. Na hora que um carnívoro comer aquele herbívoro, a mesma coisa vai acontecer. Então vai haver também essa transferência pelo alimento, né, pela comida. Tá? Quando todos os seres vivos morrerem e forem decompostos ali pelas bactérias e fungos, o que vai acontecer? Esses micro-organismos vão liberar esse dióxido de carbono de volta para a atmosfera. Tá? Muito bem. Além disso, o oxigênio também pode ser liberado na forma de vapor d'água, né? Pela transpiração, né? Respiração celular vai formar vapor d'água também, e aí, através da evapotranspiração, esse vapor d'água vai voltar para a atmosfera. Tá? Então é basicamente isso aí, o ciclo do oxigênio, beleza? Sem mistério, né? Além disso, pessoal, lá na estratosfera, lá em cima, o oxigênio, ele ajuda a formar uma camada extremamente importante para o nosso planeta, que é a camada de ozônio. Como é que a camada de ozônio se forma? Simples, a radiação ultravioleta, né, abaixo ali de 200 nanômetros, ela ajuda a quebrar, né, a molécula de O2, separando ali aqueles dois átomos que podem se combinar com uma segunda molécula de O2 ali, formando o ozônio, que é o O3.
certo? Então, o O3 é formado pela combinação do O2 com um átomo de oxigênio. Muito bem. Então, esse ozônio, percebe que ele está meio que absorvendo ali parte da radiação que está chegando, né, no nosso planeta. Então, ele está meio que segurando aquela radiação ali. 80% da radiação ultravioleta, como você está vendo aí no terceiro tópico, 80% da radiação do nosso planeta é absorvida pelo ozônio. E o que vai acontecer com a radiação entre 200 e 300 nanômetros? Ela vai quebrar esse ozônio. Mas percebe que isso é uma reação reversível, né? De quebra e formação, né, do ozônio aí. Então, essa reação reversível acaba segurando boa parte da radiação ultravioleta que chega aí no nosso planeta. Então, é extremamente importante manter essa camada ali inteirinha, bonitinha lá, segura, né? Então, é basicamente isso aí que acontece, tá? A camada de ozônio, ela também tem a ver com o ciclo do oxigênio. Ela tem tudo a ver com o ciclo biogeoquímico, né? Especificamente com o ciclo do oxigênio, tá bom? E quais são as principais ameaças à camada de ozônio? A gente tem, hoje, alguns produtos, aerossóis, quer dizer, esses sprays que a gente lança, né, que a gente usa, que usam um composto químico, um gás chamado clorofluorcarbono. Hoje nem tanto, né? A partir da década de 90, né, final da década de 80, o Brasil ele já aderiu a um tratado internacional em que os países se comprometeram a reduzir as emissões de CFCs, que são esses gases clorofluorcarbonos, que são extremamente nocivos para a camada de ozônio. O que esse CFC, esse clorofluorcarbono, faz? E outras substâncias destruidoras de ozônio, né? O que elas fazem? Simplesmente elas pegam o ozônio, elas vão se combinar, né, com um dos oxigênios ali do ozônio, desfazendo o ozônio, liberando o O2, né, e interagindo ali com um dos oxigênios. Então, basicamente, ele está desfazendo, ajudando a desfazer a camada de ozônio, tá? Então, isso é extremamente perigoso, porque quando você tem menos ozônio lá na estratosfera, você acaba tendo mais radiação ultravioleta chegando no planeta. Então, você percebe aqui, nessa mancha aqui, ó, mais escura, você tem, mais azulada, né? Ali no nível da Antártida, tá vendo aqui o continente antártico? Então, você tem aqui o Polo Sul, né? E a camada de ozônio, ela está com um buraco aqui na camada de ozônio, tá vendo? Isso por influência das emissões de gases CFC, né, e outros gases destruidores aí, né, da camada de ozônio. Tá? Muito bem. O terceiro ciclo biogeoquímico é o ciclo da água. Olha o ciclo da água. O ciclo da água ele encontra também o ciclo do oxigênio, certo? E o ciclo do carbono. Por quê? Porque essas substâncias, né, esses ciclos aí vão passar praticamente pelos mesmos processos de respiração celular e fotossíntese. E a água também está, né, envolvida aí nesses processos. A água é extremamente importante para a manutenção da vida do nosso planeta. O nosso planeta só tem vida porque tem água no estado líquido, resumindo, né? É o componente mais abundante dos seres vivos, 75% da superfície da Terra é coberta por água, embora menos de 1% dessa água corresponda à água doce, que é a água que a gente pode consumir. Tá bom? Muito bem. O ciclo da água ele passa por dois ciclos menores, né? Tem um pequeno ciclo, que não passa necessariamente pelos seres vivos, e um grande ciclo. Vamos dar uma olhada? Olha só. O pequeno ciclo, que é esse aqui da esquerda, olha só. No pequeno ciclo, as nuvens aqui, ó, que tem água no estado líquido, né? Gotículas de água ali, as nuvens vão se concentrar, vão precipitar na forma de chuva, certo? Essa água do estado líquido aqui vai cair nos corpos d'água, né, de água doce, né, nos oceanos, vai cair no solo, né, no solo ela vai infiltrar, vai cair nos lençóis freáticos e tal, e vai voltar aqui, né, para a atmosfera graças à evaporação. Então lá em cima, né, esse vapor d'água ele vai se condensar e vai formar gotículas de água que vão formar as nuvens e vai repetir o pequeno ciclo. O que acontece no grande ciclo?
Com a precipitação, né, com a formação das chuvas e tal, né, essa água no estado líquido, ela acaba sendo ingerida pelos animais. E plantas também e outros seres vivos. Vai acabar sendo ingerida pelos seres vivos. Então, essa água ela vai passar a constituir o corpo dos seres vivos, vai entrar nas cadeias alimentares e tal, até o momento em que eles ou excretarem, né, eliminarem essa água, né, pela excreção, ou respirarem, que eles vão liberar o vapor d'água, né, ou transpirarem também, né? Então a transpiração e a respiração, né, e a excreção acabam devolvendo essa água para o meio ambiente. E aí essa água vai evaporar, né, vai formar nuvem lá em cima, né, vai condensar, formar nuvem, e depois vai precipitar de volta na forma de chuva. Esse é o grande ciclo, né, desse ciclo da água aí, beleza? Muito bem, pessoal. A água ela é um problema seríssimo, né? A economia de água é um problema seríssimo, porque, como eu falei ainda agora, menos de 1% da água do planeta é água que a gente pode usar, né? É água doce. E a gente está exagerando aí no uso da água doce, tá bom? Então é fundamental que a gente economize água para a gente não sofrer depois, ou para a gente não fazer nossos descendentes sofrerem, né, com a escassez de água. É extremamente importante a gente pensar num consumo consciente, né, de água. Só para vocês terem uma ideia, nessa parte aqui da direita, olha só, eu coloquei aqui a água virtual, que é a água que a gente não necessariamente, a gente não consome diretamente, mas a gente consome produtos que usam bastante água. Quer um exemplo? Olha só, para a gente consumir 1 quilo de carne bovina, esse quilo de carne bovina, ele demanda o consumo de 20.700 litros de água. Para você criar o boi, para você alimentar o boi, para você fazer todo o processo para fazer a carne chegar na sua mesa e você consumir aquilo, você demanda de mais de 20 mil litros de água, só para você ter uma noção. Para produzir um carro, né? Um carro só, são necessários 14.800 litros de água. Então é água pra caramba que a gente está consumindo de forma, né, muitas vezes irracional aí, sem pensar no futuro. Então é extremamente importante a gente pensar nisso, tá? Então, pessoal, agora a gente vai falar do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, muita gente tem uma certa dificuldade assim para entender ele por causa dos processos que ele envolve, né? Isso acontece porque o nitrogênio, ele ocorre, né, na forma de um gás lá na atmosfera muito abundante, né? 78% da atmosfera é constituída pelo gás nitrogênio, N2. Porém, esse gás nitrogênio, ele não pode ser absorvido diretamente pela maior parte dos seres vivos. Aí o que acontece? Alguns seres vivos abençoados, né, conseguem transformar esse gás nitrogênio em um outro composto, tá bom? Transformar ele em amônia. Essa transformação do nitrogênio em amônia é chamada fixação biológica, né, do nitrogênio. Então, esse nitrogênio ele vai entrar nos ecossistemas graças à ação desses seres vivos aí, desses micro-organismos. Ok? Então, a partir da produção da amônia, outros seres vivos conseguem transformar essa amônia em outras substâncias, em nitrato, por exemplo, né? Essas outras substâncias conseguem ser absorvidas por uma grande parte, né, das plantas, dos seres vivos ali. Então, esse ciclo do nitrogênio, ele depende da ação de micro-organismos que transformam esse nitrogênio em amônia e um outro grupo de micro-organismos que transforma essa amônia em outros compostos, percebe? Então, esses micro-organismos aí são extremamente importantes para o ciclo do nitrogênio. Muito bem, então dentro do ciclo do nitrogênio tem alguns eventos aí que você precisa conhecer melhor. Primeiro é a fixação biológica, né, amonificação, nitrificação e desnitrificação. A primeira etapa é a fixação biológica, que é a transformação do gás nitrogênio em amônia. Então a amônia, né, NH3, ela vai ser produzida com a ajuda de algumas bactérias que tem uma enzima chamada nitrogenase.
tá? Então elas vão pegar esse nitrogênio atmosférico, combinar ele com a água e olha o que que dá? Dá oxigênio e amônia. Então essa amônia fica ali no solo, tá? Então essa amônia vai ficar ali no solo e vai poder ser absorvida por outros micro-organismos. Quais são os micro-organismos que são capazes de fazer isso? Os fixadores de nitrogênio, tá? Olha só, as bactérias fixadoras de nitrogênio envolvem os gêneros Nostoc, tá? Anabena, que são cianobactérias, Azotobacter, né? E Clostridium. Também tem bactérias do gênero Rhizobium, né? Que vivem associadas às leguminosas. Então, as plantas leguminosas têm nas suas raízes colônias ali de micro-organismos fixadores de nitrogênio. Então, elas já têm assim uma relação bem interessante, né, com essas bactérias que ajuda elas já a absorver o nitrogênio. Tá? Em solos pobres, né, de nitrogênio, elas são extremamente importantes, né, porque elas garantem ali, né, a fixação do nitrogênio naquele ambiente. Tá? Já na amonificação, o processo é um pouquinho diferente. Tá? Vai ter produção de amônia? Vai, mas não é a partir da ação daquelas bactérias ali fixadoras de nitrogênio. Já é a partir da decomposição, tá, de substâncias orgânicas. Por exemplo, ácidos nucleicos e proteínas, quando são decompostos, degradados, eles vão gerar amônia. E essa amônia também vai entrar no ciclo do nitrogênio. Então, a amônia ela vai ser produzida a partir dos fixadores de nitrogênio e a partir dos decompositores também, né, das bactérias e fungos. Vão produzir ali a amônia. Então, esses micro-organismos são extremamente importantes também para o ciclo do nitrogênio. Tá? As plantas vão poder absorver diretamente, né, a amônia, só que a formação da amônia em nitrato é muito mais agradável, né? É muito mais fácil, porque a amônia ela é um composto mais difícil assim, de lidar, ela é mais volátil, né? Então ela é mais difícil assim, de lidar. O terceiro processo é a nitrificação, que é quando essa amônia é convertida em nitrato. Tá? Então, tem outro grupo ali de micro-organismos que vai pegar essa amônia e transformar em nitrato. Só que esse processo ele vai ocorrer em duas etapas. Tá? Primeiro a amônia é transformada em nitrito e depois o nitrito é transformado em nitrato. Olha que fácil, né? Amônia, nitrito, nitrito, nitrato. Então, tem um grupo de micro-organismos que vai fazer isso, transformar a amônia em nitrito. Tem um outro grupo que vai transformar a amônia em nitrato. Tá? Essa primeira etapa da transformação da amônia em nitrito é chamada de nitrosação. E a segunda etapa, nitratação. Ok? Então, só para recapitular, a nitrificação é a transformação de amônia em nitrato. Ok? É dividida em duas etapas, a nitrosação e a nitratação. A nitrosação é a transformação da amônia em nitrito e a nitratação de nitrito em nitrato. Pronto, acabou a conversa. Quem consegue transformar a amônia em nitrito? Aí você tem esses gêneros aqui, ó, nitrosomonas, nitrosococcus, nitrosolobos. Quem consegue transformar o nitrito em nitrato? Principalmente, né, as bactérias do gênero Nitrobacter. Ok? Então, aí está, né, um resumão da transformação da amônia em nitrato. Esse nitrato é excelente para a absorção, né, das plantas. Ok? Lembrando que essas bactérias que fazem a nitrificação, né, transformam a amônia em nitrato, são bactérias quimiosintetizantes e aeróbias. Ou seja, elas vão conseguir produzir matéria orgânica, tá? Olha só, elas conseguem produzir matéria orgânica aqui. Isso aqui é uma matéria orgânica, tá? É um carboidrato sendo representado aqui, tá? Por uma via muito semelhante à fotossíntese, né? Só que, ao invés de usar a luz como fonte de energia, essas bactérias estão usando a energia da quebra da amônia, né? Ou da transformação do nitrito em nitrato. Então, essas reações que vocês estão vendo aqui, ó, da produção de nitrito e produção de nitrato, são reações que essas bactérias usam para gerar energia para que elas possam fazer matéria orgânica, porque são bactérias quimiosintetizantes. Muito importante isso, tá bom? Muito bem, a quarta etapa, que é a desnitrificação, ela vai envolver o seguinte, a devolução desse nitrogênio, tá, para a atmosfera.
Então, ao contrário do que aconteceu até agora, né, em que o gás nitrogênio estava sendo transformado em outros compostos e tal, agora os seres vivos vão pegar esse nitrogênio, né, vão pegar essas substâncias, né, que tem nitrogênio e vão transformar essas substâncias de volta em gás nitrogênio, N2, que é o processo de desnitrificação. Então, depois do nitrogênio passar pelas cadeias alimentares, ele foi absorvido ali na forma de amônia, de nitrito, de nitrato e tal, pelas plantas. As plantas comeram, os outros seres vivos comeram as plantas e depois todo mundo morreu e tal. O que vai acontecer? Vai haver um processo de desnitrificação. Aqueles compostos, nitrito, né, nitrato, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser convertidos de novo além de outros compostos, em gás nitrogênio. E esse gás nitrogênio vai retornar para a atmosfera, certo? Essas bactérias que fazem a desnitrificação, elas são aeróbicas facultativas, certo? Então, o que acontece? Ela não precisa ter oxigênio abundante ali, né, para ocorrer, né, para fazer, né, a decomposição ali dos compostos nitrogenados, tá bom? Então, resumindo, né, esse é o ciclo do nitrogênio. O gás nitrogênio está sendo absorvido, né, está sendo fixado, aliás, né, pelas bactérias fixadoras, ok? Que transformam isso, né, em amônia. Perdão aqui, porque esse aqui não é amônia, né? Amônia NH3, isso aqui é o nitrato, né? NO3- é nitrato, tá bom? Então, a amônia NH3, ela vai ser produzida a partir das bactérias fixadoras. Mas tem também a questão da decomposição. Lembra que quando os organismos são decompostos, né, as bactérias e fungos também produzem amônia. Essa amônia, ela vai ser convertida em nitrito e depois o nitrito em nitrato no processo de nitrificação. E aí, esses compostos vão voltar para as cadeias alimentares, graças à absorção das plantas, né? E aí vai entrar nas cadeias alimentares de novo. Muito bem. A devolução desses compostos nitrogenados para a atmosfera vai ocorrer pela ação dos micro-organismos desnitrificantes, né, que vão pegar esses compostos nitrogenados e vão transformá-los de volta em gás nitrogênio, né, N2. Beleza? Além dessa fixação biológica de nitrogênio, pode haver também uma fixação atmosférica, tá bom? Da própria atmosfera, as radiações cósmicas, descargas elétricas também podem favorecer aí a precipitação ácida, né, do nitrogênio. Por quê? Porque pode combinar o oxigênio com o nitrogênio lá na atmosfera, formando óxidos de nitrogênio, e aí eles vão cair na forma de chuva, vão precipitar na forma de chuva, e aí o nitrogênio pode ser incorporado ali ao solo. Algumas situações que envolvem ali o nitrogênio, né? Em solos pobres de nitrogênio, com pouca disponibilidade de nitrogênio, é muito comum haver a rotação de cultura, né? Em que o agricultor ele alterna, né, períodos em que ele cultiva plantas que não são leguminosas com épocas em que ele cultiva plantas leguminosas, porque elas ajudam a recuperar, né, a resgatar o nitrogênio graças à associação que elas têm com bactérias capazes, né, de fixar o nitrogênio, tá bom? O adubo químico ele já usa, né, adubos sintéticos, né, que são produzidos artificialmente para ajudar a aumentar a disponibilidade de nitrogênio, né, no solo, né, no cultivo. Muito bem, o problema é que se aplicado em excesso, né, um fertilizante, ele acaba gerando um problema chamado eutrofização. Né? O que acontece? Esse fertilizante ele pode contaminar o solo e, consequentemente, o lençol freático. E quando esse lençol freático aflorar, aquele corpo d'água vai estar cheio de nutrientes, cheio de nitrogênio. Isso, né, acaba aumentando, né, favorecendo a multiplicação de micro-organismos ali. Né? Esse processo, né, de
crescimento descontrolado das populações de micro-organismos num local em decorrência dessa poluição é chamado de eutrofização, tá bom? Em que aumenta a disponibilidade de um nutriente e favorece o crescimento desordenado, né, de micro-organismos ali, gerando todo um desequilíbrio, né, ambiental. Dando continuidade, a gente vai para o ciclo do fósforo. O fósforo também é extremamente importante para a gente, é só lembrar do ATP, né, que é uma molécula energética para a gente, né? Além disso, ele também entra na composição das proteínas, né, e de ácidos nucleicos. Tá? Ele vai ser encontrado principalmente no solo e nas rochas, não tanto na atmosfera não, tá? O ciclo dele é mais que a gente chama de sedimentar e não gasoso, tá bom? Então esse ciclo do fósforo ele acontece principalmente a partir da fonte principal, né? Ele acontece a partir da fonte principal dele, que é o solo, são as rochas, tá? Os sedimentos. E ele vai ser absorvido pelos seres vivos e incorporado, né, a partir do fosfato, né, do íon fosfato. É esse íon fosfato que faz toda a diferença, né, para os seres vivos, tá bom? Então, resumindo aí, ó, o fósforo ele está ali no sedimento, né, na rocha, e graças à erosão, né, aos processos erosivos, o que vai acontecer? A erosão e formação do solo vai levar esse fosfato que estava nas rochas, né, para o solo, e esse fosfato vai ficar disponível ali para ser absorvido pelas plantas. E aí, no momento que elas absorvem o fosfato e são digeridas ali por outros, né, organismos, que são consumidas por outros organismos, esse fosfato acaba entrando aí na constituição, né, dos outros seres vivos da cadeia alimentar, certo? Muito bem. Quando todo mundo for, né, para o barro, né, quando todo mundo for decomposto, esse fosfato vai ser devolvido para o meio ambiente, né, na água, no solo e tal. Então, o fosfato ele fica circulando ali, né, entre o solo, né, as rochas e os seres vivos. Ele não vai para a atmosfera, né? O enxofre ele fica aonde, né? Ele tem uma parcela dele na atmosfera, tá bom? Mas a maior parte dele fica também no solo, né, nas rochas. O enxofre ele pode ocorrer de diversas formas, né, em várias substâncias, né? Algumas substâncias oxidadas, né, outras formas reduzidas. Então, algumas formas oxidadas, outras formas reduzidas. Tudo bem? Então, o que acontece? Em condições aeróbicas, em condições com oxigênio, a excreção e a decomposição, elas vão gerar as formas oxidadas, né, do enxofre. Tudo bem? Então, nas condições aeróbicas, a excreção e a decomposição vão gerar as formas oxidadas. Já nas condições anaeróbicas, né, com pouco ou nenhum oxigênio, alguns micro-organismos vão produzir as formas reduzidas. Beleza? Então tem a forma oxidada, tem as formas oxidadas e as formas reduzidas. Aí o que acontece com essas formas reduzidas, que são moléculas um pouquinho maiores? Nessas formas reduzidas, elas podem ser usadas por micro-organismos, tá, quimiosintetizantes, como forma de energia, né, como fonte de energia. Então elas vão usar essas formas reduzidas como fonte de energia para produzir seu alimento. Tá bom? Ah, professor, beleza. Então no solo está tendo esse troca-troca aí de substância de forma reduzida, forma oxidada e tal. Beleza, no solo ok. Mas e lá no ar? Como é que ele vai parar no ar? O enxofre ele para na atmosfera, ele vai ser emitido para a atmosfera pelas erupções vulcânicas, tá? Pela ação humana, né, através da queima de combustíveis fósseis, tá? E por emissões, né, oceânicas também, né? Algumas emissões oceânicas também acabam liberando o enxofre, né, para a atmosfera. Então, resumindo o ciclo do enxofre, você tem aqui, ó, as emissões naturais, né, e queima de biomassa, além das erupções vulcânicas, que vão emitir, né, esses compostos reduzidos. Esses compostos reduzidos vão se transformar em SO2, ó, em dióxido de enxofre, certo? Esse dióxido de enxofre lá no ar, ele pode precipitar na forma de chuva, né, ou precipitar, né, naturalmente aqui de volta para o solo. E aí, lá no solo, né, lá no meio ambiente, ali na água, no solo, na lama e tal,
os seres vivos vão acabar transformando, né, esse dióxido de enxofre em outros compostos, né, mais oxidados ou mais reduzidos, como eu já expliquei, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Foi uma aula bem corrida, mas não deixei, espero não ter deixado passar nada, nenhum detalhe importante para vocês. Tudo bem? Até a próxima aí.